Há dias que não se explicam. Momentos que cortam o ar. Notícias que nos tiram o chão. E hoje, Portistas, é um desses dias. O que estás prestes a ouvir não é apenas uma sucessão de acontecimentos, é uma dor real. Um vazio que atravessa gerações. Uma perda que atinge o coração do Futebol Clube do Porto como poucas na sua história. Vamos contar-te 5 momentos que marcaram esta tragédia. 5 ondas de emoção que varreram o Dragão, o balneário, os adeptos, o mundo inteiro. Porque isto não foi só um choque. Foi um luto coletivo. Um golpe na alma de todos os que respiram azul e branco. Hoje vais ouvir palavras de quem sentiu, de quem chorou, de quem lutou ao lado dele, de quem o viu como líder, como amigo, como símbolo. Vais sentir tudo. Do silêncio pesado à lágrima sincera. Da homenagem à promessa de nunca esquecer. Se és Porto, se sentes isto, deixa já o like, subscreve, ativa o sininho e partilha este vídeo com quem sabe o que significa perder um dos nossos. Porque o que vamos reviver agora vai doer. E muito. Parou o tempo. Parou o coração. Parou o Porto. Na tarde em que se preparava para mais um dia de trabalho, com a camisola do clube que sempre carregou no peito, Jorge Costa caiu. Sofreu uma paragem cardiorrespiratória no centro de treinos do Olival, o mesmo Olival onde tantas vezes gritou, liderou, venceu, sonhou. Foi assistido de imediato, levado com urgência para o Hospital de São João, mas o desfecho, cruel, não deu hipótese. Aos 53 anos, Jorge Costa morreu. A notícia espalhou-se como uma onda de choque. Ninguém queria acreditar. Um líder, um símbolo, um capitão eterno. O homem que levantou a Liga dos Campeões com José Mourinho. O jogador que fez 383 jogos oficiais pelo FC Porto, que somou 50 internacionalizações, que ganhou tudo o que havia para ganhar, deixou-nos. Assim, sem aviso, sem tempo para despedidas. E o que mais dói, o que não se esquece, é a forma como partiu, ao serviço do clube. A preparar-se para mais uma época. A exercer o cargo de diretor do futebol profissional. A viver o Porto como sempre viveu, intensamente, com exigência, com paixão. Até ao último segundo, Jorge Costa foi Porto. E foi isso que rasgou o coração da nação portista. O futebol português ficou mais pobre. Mas o Porto perdeu uma parte de si. Não foi apenas um jogador. Foi um capitão de alma. Um lutador. Um nome que se dizia com orgulho. Que inspirava respeito nos rivais. Que levantava colegas nos momentos mais difíceis. Jorge Costa era daqueles que não precisavam de falar para se imporem. Bastava estar. Bastava olhar. E todos sabiam, ele estava ali para ganhar. E para proteger os seus. Os títulos dizem muito. 8 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal, 6 supertaças, uma taça UEFA, uma Liga dos Campeões, uma Intercontinental. Mas mais do que isso, Jorge Costa era identidade. Era Porto em estado puro. Rude por fora, gigante por dentro. Exemplo para gerações. E até quando deixou de jogar, nunca deixou de pertencer. Esta morte não levou só um homem. Levou um pilar. Um pedaço da história. Um exemplo de entrega total. E ver o clube mergulhado em dor, ver as mensagens de ex-companheiros, ver a comoção dos adeptos, só mostra o tamanho da perda. O luto está em todo o lado. No balneário, nos corredores, nas bancadas. No olhar dos que o conheceram. Na memória dos que o viram jogar. Na dor dos que cresceram a idolatrá-lo. Mas ainda não viste tudo. Porque o que vem a seguir são palavras, fortes, cruas, emocionadas, de quem viveu com ele. De quem partilhou a luta. De quem chorou ao lado dele. A homenagem de um treinador, um amigo, um irmão de campo. Há mensagens que se escrevem com os dedos e outras que só se escrevem com o coração. E a que Sérgio Conceição deixou no seu Instagram não foi apenas uma homenagem. Foi uma despedida íntima, um grito de dor, um tributo a um dos maiores amigos que o futebol lhe deu. Fizemo-nos homens mais depressa. Prescindimos dos devaneios de juventude para cumprir o sonho de sermos profissionais de futebol. Assim começa o texto. Palavras que só quem viveu junto, lado a lado, entende. Sérgio e Jorge partilharam o Porto, o Standard Liège, a seleção. Partilharam títulos, lágrimas, gritos e essa fúria pela vitória que os tornou irmãos. E o que Sérgio escreve, parte-nos. Diz que riram muito, que choraram às vezes,
que construíram uma amizade para a vida. E depois vem o golpe, foste o maior amigo que tive no futebol. Lê-se isto e sente-se o peso. A perda. A ausência. O vazio que só os grandes conseguem deixar. Mas não ficou por aí. Chamou-lhe o bicho. O capitão que nunca se rendeu, que carregava os outros nas costas, que gritava quando era preciso, mas protegia sempre. Um líder natural. Um homem de balneário. O mais duro desta homenagem é a honestidade. É ver Sérgio Conceição despir-se por completo e mostrar o quanto Jorge Costa significava para ele. Já não é treinador. Já não é ex-companheiro. É só um amigo devastado. E esta mensagem ecoa em todos os que os viram jogar juntos, em todos os que os respeitam, em todos os que entendem que o futebol é muito mais do que bola. É ligação. É vida. E às vezes é perda. Mas espera, porque a seguir vem o tributo de quem o viu crescer, de quem o teve como inspiração, de quem hoje carrega a braçadeira com o peso da herança que Jorge Costa deixou. A dor atravessa gerações. E quando Diogo Costa, atual capitão do Futebol Clube do Porto, escreveu a sua homenagem a Jorge Costa, sentiu-se que era mais do que uma despedida, era uma promessa. Um voto de honra. Um compromisso silencioso com o passado, o presente e o futuro do clube. Partiu hoje uma das maiores referências da história do nosso Porto. Assim começa. E cada palavra carrega o peso de quem cresceu a ver Jorge Costa como ídolo, como muralha, como espelho. Porque Diogo, hoje símbolo do novo Dragão, sabe perfeitamente quem foi o capitão de outros tempos, aquele que gritava, que unia, que inspirava. E a seguir vem o mais forte. Como portista, como jogador e agora como capitão, agradeço tudo o que nos deixou. Aqui está o ponto de viragem, o momento em que o legado passa de mãos. Quando um líder se vai e outro promete continuar a lutar por tudo aquilo que ele representou. Serás sempre um exemplo e inspiração. Um de nós. Para sempre. E é aqui que o nó na garganta aperta. Porque Jorge Costa não foi só mais um capitão. Foi o capitão. O número 2 eterno. O nome gravado nas bandeiras, nos cantos, na história. E ver Diogo Costa reconhecer isso é um gesto de humildade e de respeito. É a nova geração ajoelhar-se diante da memória. Mas esta mensagem é mais do que palavras bonitas. É o Porto a falar por dentro. É o balneário a dizer estamos contigo. É a certeza de que o espírito de Jorge Costa não morreu com ele. Está vivo. Está presente. Está a ser transmitido. E agora, prepara-te. Porque vem aí quem o conheceu como poucos. Quem o liderou. Quem o moldou. Quem o viu transformar-se de jogador em símbolo. O treinador que partilhou com ele o momento mais épico da nossa história. E que agora não conseguiu conter as lágrimas. Há treinadores que mudam jogadores. E há jogadores que deixam marcas eternas em treinadores. O caso de José Mourinho e Jorge Costa vai muito além dos troféus, das vitórias, das noites históricas, é feito de confiança, de respeito, de liderança partilhada. E quando Mourinho falou, o mundo ouviu. Não foi numa cerimónia. Não foi num palco preparado. Foi em direto, na conferência de imprensa do Fenerbahçe, à frente do mundo inteiro, e não aguentou. A voz falhou. Os olhos brilharam. E o homem que tantos consideram impenetrável, quebrou. Parte da minha história vai embora. Assim começou. E com isso, caiu um silêncio pesado. Mourinho não falou de títulos, nem de estratégias. Falou de pessoa para pessoa. De alguém que esteve lá quando ele mais precisou. De um capitão que limpava o balneário, que protegia o grupo, que fazia com que o treinador pudesse apenas treinar. Há capitães e há líderes. E ele era os dois. E nisto, Mourinho deixou claro, Jorge Costa não era apenas mais um. Era o líder perfeito. Aquele que se impunha com respeito, que unia com coragem, que inspirava com exemplo. E por isso, a dor foi tão visível. Foi real. Foi humana. Nas redes sociais, escreveu o resto. Sei o que dirias agora. Mister, pare de chorar. Amanhã tem jogo e os teus rapazes precisam de ti forte. Prometo-te, bicho, vou fazê-lo. Uma frase que rasga. Que mostra o elo, a admiração, a amizade. Porque Jorge Costa, para Mourinho, foi mais do que um capitão. Foi escudo, foi braço direito, foi família. E o adeus público que lhe fez
é o espelho da dimensão deste homem que o Porto perdeu. Um dos maiores que alguma vez vestiu a nossa camisola. Mas o tributo maior ainda estava para vir. O momento de silêncio coletivo. A despedida oficial. A última homenagem feita por todos nós. Não há palavras que cheguem. Mas André Vilas-Boas tentou. Em nome do Futebol Clube do Porto, da direção, dos órgãos sociais, mas sobretudo como portista. Como alguém que conheceu Jorge Costa por dentro. Que o teve ao lado, como amigo, como lenda, como força vital do clube. Partiu o nosso bicho. A eterna lenda do clube. Assim começa a homenagem. E o resto são palavras escritas com sangue azul. Vilas-Boas lembrou o jogador que deu tudo, o capitão que levantou troféus, o diretor que voltou ao clube para ajudar. Mas mais do que isso, homenageou o homem. A alma. O portismo puro que se sentia em cada gesto de Jorge Costa. Era único na sua forma de ser e de se relacionar conosco e com as nossas cores. E é verdade. Jorge Costa não representava o clube. Ele era o clube. Metia o corpo em tudo. Gritava quando era preciso. Abraçava quando era justo. Carregava-nos todos. Vilas-Boas emocionou-se ao recordar que, ainda há dias, Jorge lhe enviou uma mensagem. André, estarei sempre ao teu lado, pelo nosso Porto. São palavras que agora ficam gravadas na memória coletiva. Porque mostram quem ele era, presente até ao fim, leal até à última respiração. E foi mesmo isso que doeu mais. Jorge Costa morreu a trabalhar pelo Porto. Depois de uma reunião técnica. Depois de mais uma entrevista. Com a mesma vontade de sempre. Com o mesmo foco. Com a mesma entrega. A sua última vitória foi a forma como nos uniu. Como fez parar tudo. Como nos lembrou o que é ser Porto. E agora, cabe-nos a nós retribuir. Ciclone Portistas, agora é a vossa vez. Nos comentários deste vídeo, aqui mesmo, deixa a tua mensagem ao Capitão Eterno. Diz-lhe o que sentes. Diz-lhe o que ele significou para ti. Porque Jorge Costa pode ter partido, mas nunca será esquecido. Honra o número 2. Honra o bicho. Honra o capitão. Porque quem sente, nunca desiste. E quem acredita, volta mais forte.